o que é que mudou nessas relações. E a Nelma, eu convidei a Nelma porque é uma pessoa extremamente preparada, é uma pessoa que eu confio, é minha amiga, né? É uma pessoa que eu acredito que tem uma relação, é extremamente preparada para esse conteúdo e vai poder esclarecer algumas coisas, algumas dúvidas em relação a esse tema que é polêmico desde sempre e que agora merece uma atenção para os dois lados, né? Tanto para o lado da mãe ou do pai, em que contexto esteja. Nós temos muitos contextos, muitas situações onde o pai é quem toma conta da criança, né? Ou a mãe que toma conta da criança, e como é que funciona isso? Então a gente vai trazer. Bom dia, Bom doutora! dia! Olá! Seja bem-vinda. Obrigado, prazer é meu Estava aqui. fazendo uma introdução. Você me ouve bem? Ouço sim, tô tudo bem aqui. E meu áudio tá bem? Eu gostaria de. Tá ótimo. Para mim tá ótimo. Eu vou convidar o pessoal aí para dizer um botão legalzinho aí se estiverem nos ouvindo bem, tá? Eu estava fazendo uma introdução, Anelma, sobre o que a gente vai conversar hoje, né? Agradecendo a participação de todo mundo. E Sim, sim. aproveitar, antes da gente começar, pedir às pessoas que cliquem aí no aviãozinho, convidem pessoas que vocês acreditam que podem se beneficiar com esse tema. Né? É um tema que eu tenho acompanhado várias lives, tenho selecionado alguns conteúdos para me inteirar. Né? Eu não tenho visto muita coisa nesse sentido. Eu acho que as pessoas estão muito preocupadas com a saúde mental de uma forma geral, mas assim, a gente tem muita coisa acontecendo em bastidor Em que bastidor, com impacta certeza. diretamente e que impacta inclusive na saúde mental das pessoas, né? E não tem como, no momento de isolamento, no momento onde nós fomos surpreendidos com tantas mudanças de hábitos, não levar isso em consideração, não levar o padrão das relações familiares, né? Como é que a É, gente pode ter saúde mental se às vezes eu sempre falo isso para as pessoas, tá tudo tão sistêmico, né? A nossa saúde financeira com a nossa saúde familiar, com a nossa saúde mental, com o nosso amor próprio, enfim, tudo está tão correlacionado. tudo. E como que a gente pode dar atenção para uma área e descuidar da outra, né? Então, minha amiga, eu gostaria de te agradecer, né? Hoje nós vamos falar sobre obrigações, né? Obrigações e direitos nas relações familiares, o que muda após pandemia, o que muda na pandemia. A Sim, Nelma, sim. ela é advogada, vou pescar aqui porque é muita informação, né? A Nelma doutora Nelma, ela é advogada familiar, colunista, é mestranda em mediação e arbitragem, é uma pessoa extremamente sensível e o que eu percebo, que eu gostaria de dizer para você, que eu percebo que você é uma pessoa extremamente imparcial, né? É muito difícil no papel de mulher, onde nós temos realidades que desfavorecem muito mais as mulheres do que os homens. Sim. E eu estou falando de estatística, eu não estou falando de feminismo aqui, eu estou falando de estatística, né? E ser mulher e ser imparcial nesse contexto, enquanto advogada, enquanto profissional. Né? Eu acompanho seus posts, eu acompanho suas redes sociais, acho de uma criatividade incrível e acho que beneficia tanto os homens como as mulheres É. neste conteúdo de mediação, nesse conteúdo de harmonia, nesse conteúdo de acordo, né? A palavra eu acho que é acordo, É acordo, né? consenso, né? É, Às vezes a pessoa fala assim, vamos consensar. Até hoje, quando eu falo em palestras, eu falo, gente, as pessoas ainda não sabem o que é entrar em um consenso, né? Acham que assim, vamos fazer uma votação, quem tiver mais ganha. Não, o consenso mexe isso com não o é ponto isso. de vista, consenso mexe com você ter a capacidade de aceitar que o argumento do outro, naquele momento, ele cabe mais dentro daquele contexto do que a sua vontade, né? Sim. Que existem realidades que implicam nisso. Então, gente, clica aí no coraçãozinho, começou a chover aqui, deixa eu fechar, porque espero que não abale a nossa internet. Porque chuva e internet Tá não chovendo aqui combinam, bastante né? também. Mas vai dar tudo certo. E cliquem aí no aviãozinho, convidem pessoas que vocês acreditam que podem se beneficiar com este conteúdo, né? Clica no coraçãozinho aí para validar este conteúdo que foi preparado com muito carinho para você. Minha amiga, fique à vontade, né? Eu gostaria de que você ficasse à vontade para dar boas-vindas, se apresentar, o que você quiser fazer, né? E que a gente começasse com uma pergunta bem generalista, que é efetivamente o que é que muda na pensão alimentícia em virtude da pandemia. Oi, Cássia. Agradeço muito estar aqui. Você sabe o quanto eu gosto, né, de falar sobre esse assunto. Eu tenho o direito e o direito de família, e a família
na minha veia, né? E apesar de que você disse assim, no sentido de que eu tenho uma forma de ser imparcial, mas eu sou imparcial dentro da parcialidade. Não sei se você vai conseguir me entender. A gente sabe que a diferença entre o pai e a mãe, entre as diferenças, eu sou mãe, né? Então, assim, eu sempre que eu tento trabalhar, eu já tenho um tempo de carreira aí, já são 19 anos, ano que vem faço 20 anos já aí nesse trabalho. Eu tento, sim, trazer o que a lei manda, porque eu acho que a gente não tem que estar favorecendo nem A nem B, mas também eu tento trazer a realidade do dia a dia. A gente não pode fugir da realidade, né? Eu tenho um público muito, eu falo assim, qual é o seu público? Mulheres, né? Por conta da nossa empatia, da minha vivência, Sim. Sim. Mas, por incrível que pareça, eu tenho muito público masculino também. Por quê? Porque eu acho que a gente atrai o semelhante, né? E tem tanto homem quanto mulher, eu entendo assim, tanto pai como mãe, tem aqueles, né, que cumprem direitinho o seu papel, Sim. E tem aqueles que não cumprem. Eu vou lhe dizer, aqueles que não cumprem direitinho o seu papel não batem na porta do meu escritório. Eu acho que já sentem a barreira aqui. Porque você tem que ser justo, né? Você tem que entender como funciona a família, né? Então, assim, eu sou muito estrita à legalidade, não vou criar, não vou dourar a pílula, mas eu chego, olha, você está percebendo que neste momento, como você mesmo falou, a mãe precisa mais de um apoio, o pai precisa mais de um apoio, né? Então, a gente tem que trazer a realidade para o direito. A gente não pode distanciar o fato social da lei, né? E neste momento de pandemia, que estamos todos absolutamente focados na família, muita coisa está acontecendo, né? E aí, vamos começar agora a falar um pouquinho do tema principal da live, né? Que é sobre os impactos, né? E no direito de família e como fica a pensão alimentícia, né? Temos muitas dúvidas sobre isso. A pensão alimentícia, ela é determinada, né, de acordo com o binômio necessidade e possibilidade, ou seja, necessidade de quem está recebendo e possibilidade de quem está pagando, né? Então, muita gente, infelizmente, nesse período, tem perdido o emprego, né? Perdido o emprego, diminuída a renda e não está impossibilitado de pagar no total ou parcialmente a pensão alimentícia. Então, o que se faz nesse momento? Você tem que entrar num acordo com a outra parte. Você não pode simplesmente deixar de pagar, tá? Porque o acordo, estamos falando de uma pensão alimentícia que veio de um acordo judicial, tá? Ou de uma sentença judicial. Você simplesmente não pode não pagar e não entrar num acordo ou então não solicitar a redução dessa pensão alimentícia, porque pensão alimentícia é um título executivo e que você tem essa obrigação de pagar aquela dívida mês a mês, né? Daquela obrigação de pagar mês a mês. Se você não pagou, independente da razão que seja, você vai ser devedor. Então, se a sua condição hoje diminuiu, você perdeu seu emprego, você é um profissional liberal que diminuiu a renda, a clientela, procure resolver isso o mais rápido possível. Porque daqui a 6 meses, você vai continuar devendo esses 6 meses que você não pagou e vai ficar ainda pior pagar essa pensão alimentícia. Então, você tem que procurar fazer um acordo, é a melhor forma com a outra parte, tá? Diminui o valor. Agora, junta este acordo, procura um advogado, defensoria pública, como seja, para juntar este acordo no processo, para que fique formalizado esse acordo, tá? Porque eu tenho visto algumas pessoas dizendo assim, eu fiz um acordo de boca. É muito temerário isso, tá? Porque chega lá na frente, você tinha a obrigação de pagar, por exemplo, 2 salários mínimos de pensão e passou a pagar R$ 500, você fica devedor aí de um salário mínimo e meio, por exemplo, e fica pagando esse valor a menos por um ano, por 6 meses, lá na frente
você pode ser executado porque não pagou essa pensão alimentícia, né? A gente não está dizendo que as pessoas não vão cumprir com a sua palavra, mas o que é combinado não dói, né? Então, a gente tem que botar lá na justiça uma petição que estabeleça quais os novos parâmetros, tá? Então, esse é um dos principais avisos que eu dou a todo mundo e aviso aos meus clientes quando me procuram. Diminui a condição econômica, então vamos entrar com uma ação de revisão de pensão ou você vai entrar em acordo com o outro genitor, né, do seu filho e a gente vai juntar essa petição no processo, tá? Se não juntar no processo, você continua devedor, sim. Inclusive, mesmo tendo trocado e-mails, trocado mensagens e ter havido um acordo tácito entre as partes, tá? Tá. E na condição de guarda compartilhada, Anelma, o que é que muda, né? Se o filho não está indo mais para a casa do pai ou da mãe, o que é que precisa... tem que continuar pagando? Como que fica nesses casos? Porque assim, estamos numa situação de isolamento e, inclusive, muitos desses movimentos mudaram, de sair da circulação da criança ou do adolescente, ele não pode mais ir, ele está ficando a maior parte do tempo no ambiente que ofereça menos risco para todos, né? E muitas dessas, às vezes, não necessariamente o ambiente é a casa de um dos dois. E como que funciona isso? Às vezes é a casa do avô. Exatamente. Já vi situação dessa. Na verdade, Cássia, temos duas coisas aí. Primeiro, a questão da guarda em si e a questão dos alimentos, tá? A questão dos alimentos se estabeleceu, na época que se fez o cálculo da pensão alimentícia, vários aspectos. Escola, plano de saúde, por exemplo, atividades extracurriculares, alimentação, vestuário, enfim. Existe uma série de tópicos que você vai se utilizar para chegar em um valor, tá? Aí você pensa, poxa, ele não está vindo mais para a minha casa, ou então ele está comigo o tempo todo e eu tenho que pagar pensão alimentícia para, por exemplo, estar com a mãe ou estar com o pai, porque, por exemplo, a mãe trabalha na saúde, né? E aí vai ficar com o pai e ele fala assim, mas eu estou pagando a pensão alimentícia se a criança está ficando comigo, se meu filho está ficando comigo. Mas a gente tem que fazer o seguinte raciocínio. Voltando lá para aquela planilha de custos. O custo da escola deixou de existir? Não. O custo do plano de saúde deixou de existir? Não. O custo de um medicamento deixou de existir? Não. Então, eventualmente, o que pode diminuir ou até aumentar? Que é, por exemplo, o que eu percebo na minha casa. O custo de alimentação aumentou. Na verdade, a criança em casa aumentou. O consumo de energia aumentou. Tem muita gente que está tendo que trabalha e está tendo que pagar hora extra para uma babá, para uma empregada, para alguém, para olhar para o seu filho. Então, na verdade, no direito de família, quando eu converso com todo mundo, tudo é muito a casuística. Você tem que olhar a situação em si e entender se naquele momento o custo realmente diminuiu, né? Então, é muito difícil, né? Exceto algumas pessoas, por exemplo, que eu já vi situações de gente estão tirando os filhos da escola, né? Aí aquele custo da escola já deixou de existir. Enfim, por isso que você tem que olhar caso a caso para entender se a pensão tem que diminuir ou às vezes até aumenta o valor, mas infelizmente muita gente nem pode pagar mais. Mas tem que se analisar, não pode ser feito nada do achismo e não pode ser feito nada fora do processo. De preferência, leva isso... Nada de maneira informal, né? Não. Formalizar nada de e levar, por exemplo... tenho visto gente dizer assim, que faz um acordo para os próximos 6 meses e junta no processo e depois vê se volta para os patamares anteriores ou não, né? Enfim, tem muita gente entrando com pedido de exoneração de pensão porque ficou sem renda nenhuma. Então, não deixe jamais de formalizar a situação que está convivendo. Se for consensualmente, melhor,
que os dois assinam, os dois entram num acordo e só leva para o juiz. Se não puder ser consensual, você vai ter que mover realmente uma ação, né? Agora, nesse mesmo ponto, Cassinha, tem a questão da guarda, né? Como é que fica, né? Era guarda compartilhada. Eu ficava um tempo, o meu filho ficava comigo uma semana, ficava na outra semana, ou então, porque guarda compartilhada também não tem fórmula, né? É de acordo com a conveniência e o bem-estar da criança. Mas ele falou assim, olha, como é que fica agora? Tá? Por exemplo, tem pais que não têm carro, que usam transporte público, ou usava o Uber, né? Hoje, você transitar no transporte público, usar um Uber, você está se expondo ao risco. Extremamente. Entendeu? Então, assim, dependendo da situação... expondo seu filho. E expondo, né? Principalmente seu filho. E o filho, inclusive, ele pode pegar... o centro da nossa... que é o centro disso aqui, do que a gente está movimentando. É o centro disso tudo, né? Então, assim, eu tenho visto muitos casais chegando realmente nesse consenso, né? E isso, a questão da convivência, não acho que seja, se for consensual, não acho realmente que seja necessário você entrar com qualquer medida judicial, já que você, olha, não, era assim, agora vamos fazer o seguinte, agora ele vai ficar com você porque eu não tenho como ir. Ou então, eu tenho um trabalho de risco, eu vou ver meu filho por videoconferência, tá? Então, assim, o que não pode é você deixar de ver seu filho, né? O que não pode é fazer, por exemplo, alienação parental, né? Um pai achar que o outro não deve ver. Você tem que entrar sempre num acordo, tá? Esses dias aconteceu uma situação em que eu tive que mover uma ação judicial porque era uma situação de risco e a criança, eu tive que explicar, né? Não vou entrar aqui em detalhes, mas que me fosse deferido que a criança fosse vista por videoconferência. Porque pela situação iria expor em risco o pai entrar em contato com essa criança. Mas aí, se for o caso, a gente tem que entrar e o juiz está aí para decidir e analisar a situação como um todo. Porque a gente tem que entender o seguinte, a pandemia, com fé em Deus, né, temporário, vai passar. Mas a nossa vida, a saúde da nossa família, né, em primeiro lugar. Né? Então, se por exemplo, existe uma situação de um pai que trabalha, por exemplo, eu trabalho até não precisa nem ser linha de frente, mas continua trabalhando, entendeu? Se expõe às rotinas, né, Nelma? Se expõe a transporte público, se expõe a várias coisas que estão no fluxo aí, né? Eu tenho acompanhado várias pessoas que estão respeitando o isolamento social e que testaram positivo. Pessoas que, às vezes, chegam através de um delivery. Eu não estou generalizando nem dizendo a ninguém que as pessoas que não peçam isso, não. Cada caso é um caso, né? O que chega até a sua porta, você precisa tomar as providências dela para dentro, né? E assim, eu acompanhei. E eu queria assim, aproveitar esse momento para dizer o seguinte. A Covid, ela está chegando para pessoas de todos os níveis e classes, né? E eu tenho escutado de forma surpreendente pessoas que têm um nível até cultural, intelectual bacana, que dizem assim, eu só acreditei quando bateu na minha porta. A minha família inteira testou positivo, né? Eu tenho plena consciência que eu vacilei, eu não estava fazendo higienização das coisas que eu estava comprando no mercado com o cuidado que eu achei que era meio fantasia, achei que era demais, achei que estava ficando paranoica. Era demais. Né? Não, lavar tudo, como assim? Por quê? Porque a gente precisa entender o seguinte, nós saímos do 8 para o 80. Essa transição de hábito, ela é extremamente desconfortável. Fazer muito... Gente, eu ouvi gente dizer, eu ouvi várias pessoas dizer assim, eu nunca lavei tanto a mão. Eu não tinha hábito nem de fazer esse tanto de lavagem de mão que eu estou fazendo hoje. Então, assim, talvez para a maioria das pessoas lavar as mãos fosse algo muito comum, mas para muita gente nem isso, que é extremamente básico, era. Chegar em casa, a primeira coisa... Tirar sapato, trocar de roupa, lavar, tomar banho, fazer isolamento de roupa. E eu não estou falando, como você disse, eu não estou falando das pessoas que estavam na linha de frente, não. Eu estou falando de pessoas normais como eu e você. Normais. Né? E eu tenho enchido a paciência da minha família, né? Porque eu tenho
meus pais que são idosos, eu tenho o meu irmão que precisa ir para a rua e trabalhar, que mora com eles, a família dele. Eu tive um primeiro momento que eu trouxe eles para cá e eu ficava só vai meu marido no mercado, né? Tem vários índices mostrando que um dos principais pontos de contaminação é o supermercado e a gente não pode deixar de comer, né? Então, assim, às vezes a gente fala assim, cheguei em casa, vou só responder um e-mail rapidinho, vou só sentar aqui, daqui a pouco eu tomo banho, ferrou, né? Então, são esses pequenos pensamentos, são esses pequenos ajustes que a população foi pega totalmente desprevenida. Aí você imagina mudar esses hábitos da noite para o dia e botar, às vezes, na cabeça. E outra coisa, a gente vai trabalhar com a cabeça dos pais, que talvez seja mais difícil, talvez não, é mais difícil do que das crianças, né? E colocar na cabeça da criança. As crianças, Cássia, se a gente percebe, as crianças são... e você que trabalha com a psicologia humana, essas crianças são super adaptáveis. Na verdade, o problema maior são os pais, né? E como a gente tem visto muita gente que não tem esse cuidado, não dá o devido respeito, dado a devida importância, a gente imagina também que vai ter problemas com pessoas que também não vão dar devida importância ao cuidar do seu filho. Já que ele também não tem esse problema com você, também não vai ter com o filho. Né? Então, infelizmente, olha, vida real, cachorro latino, tá? Vida real, ela não tem educação, eu juro que eu me esforço, entendeu? Coitada, ela tá estressada, entendeu? Ela tá estressada. Não, meu Deus, qualquer movimento aqui na porta, ela quer fazer a segurança. Então, assim, voltando, né? Então, infelizmente, o Poder Judiciário, às vezes, tem que intervir através, né, enfim, de um mandamento, porque tem pessoas que não estão dando a devida importância, não estão fazendo o que a Organização Mundial de Saúde está orientando, né? Eu sou advogada, você é coach, você, né? Enfim, eu não sou médico, eu tenho que seguir o que os médicos mandam. Né? Então, se a Organização Mundial de Saúde está dizendo que eu tenho que manter distanciamento social, que a pandemia está alastrada no mundo todo, né? Que eu tenho que cuidar das pessoas de risco, que eu tenho que usar máscara, né? Que eu tenho que ter todo esse procedimento chato pra caramba de chegar em casa, trocar roupa, higienizar um mercado inteiro. Eu fico fazer muitas coisas que a gente não faz. Quando meu marido chega aqui... Eu vou te dar um dado que talvez você não saiba, porque eu também sou profissional de saúde, né? Além de ser, porque, na verdade, psicologia é saúde. Mas eu tô falando fora a psicologia, eu sou médica veterinária também. Eu lembro. Durante muito tempo eu trabalhei na vigilância epidemiológica. Né? Sim, sabia. Essa parte não sabia. Na prefeitura de Lauro de Freitas, eu trabalhava com prevenção, trabalhava com doenças transmissíveis dos animais, com zoonoses, né? Doenças transmissíveis dos animais para os homens. E dentro do departamento de vigilância epidemiológica. Trabalhei muito tempo com dengue, trabalhei muito tempo com leishmaniose, com raiva. E eu te digo, amiga, que eu me chocava às vezes quando eu tinha que ir para algumas comunidades, falar um pouquinho sobre transmissão de doenças, sobre cuidado, sobre higienização, com leptospirose. Eu acompanhei alguns óbitos de leptospirose de todas as classes, não foi só classe miserável, não. Eu lembro que eu acompanhei um caso de uma pessoa em Pitanga que faleceu, um senhor, classe média alta, né, que cuidava do jardim, não lavava, cuidou do jardim, tinha toca de roedor, de rato no jardim, ele simplesmente não lavava as mãos. Né? Ele não lavou as mãos e numa dessas fissuras, a urina do rato contaminou e ele morreu de leptospirose. Né? Então, assim, esse hábito de higienização, ele, claro, a gente tem áreas onde eu não estou dizendo que não acontece, onde eu não posso nem considerar, pelo amor de Deus, as áreas de miserabilidade, onde você não tem nem saneamento básico, ali não é nem a escolha dela. Não tem nem opção. Não tem nem opção. Não tá sobre mas eu tô vendo também uma negligência muito grande. E assim, por que eu me incomodo tanto? Porque eu sou da área de saúde, eu sei o risco e o potencial contaminante que isso tem, né? Eu sei como funciona microbiologia, eu sei como funciona biologia, né? E isso é de uma seriedade, e talvez muita gente não esteja percebendo isso. Né? E assim, como que eu não posso? Aí eu vou trazer um pouquinho esse contexto, esse conteúdo nosso para a humanização, né? Porque é o meu viés, trabalhar com pessoas, assim como você, e eu percebo que você faz um direito muito humano, muito mais, assim, eu acho que você pega o humano e incorpora na lei, né? Ou vice-versa, não sei exatamente. Eu fico fazendo esse caminho de ir de volta e não sei onde começa ou você faz termina. muito isso. Calma, não é assim, vamos olhar, né? E essa mediação, por isso não é à toa que você
trabalha com esse conteúdo, um pouquinho um convite que eu faço aos pais e às mães nesse momento, nesse tema tão delicado, né? Que é olhar o seguinte, para de olhar para o próprio umbigo às vezes, para de olhar para suas vaidades, as suas rixas, ou para de olhar um pouquinho para as dores de passado, presente e olha para quem está envolvido nesse contexto, olha para o contexto geral, olha para a saúde do teu filho, da tua filha, da tua família, sim, olha para esse pai que independente ou essa mãe que independente de serem bons, sim, ou não, continuam nesse papel e vão continuar e vão ter uma importância. Daí eu falo agora como um conceito da psicologia e pelo amor de Deus, entenda o seguinte, vocês estão construindo um ser humano. Né? E, obviamente, esse é um momento que vai impactar em todos os sentidos nas nossas vidas. Imagine nos nossos filhos. Imagine nas crianças. Isso, eu acho que a pandemia só agravou alguns contextos. Né? Sim. Você deve trabalhar com isso. Quantos e quantos casos os pais já eram negligentes? E mais uma vez eu vou falar. Pais aqui no sentido muito generalista, porque eu conheço os dois cenários, eu conheço mulheres que não são mães na essência, que não têm as responsabilidades de mãe, né? E você assumir a guarda e ter uma criança dentro de casa não significa que você faz isso com qualidade, né? Eu estou falando de um conjunto de comportamentos que torna você responsável e entende que você, a partir do momento que você é mãe, você tem responsabilidades atreladas àquele papel. Sim. Né? E, obviamente, conheço vários pais que brigaram. Eu tenho um caso de um amigo que foi para a justiça brigar pela guarda da filha e que a mãe largou a menina, nem esperou a audiência terminar, largou a menina do lado de fora da recepção da audiência, sentada no chão, foi embora, largou a menininha de 2 anos lá. Disse, pode ficar com você. Quero não. Deu as costas, saiu. Né? E ele até hoje é um super pai, cuida, né? Ama, faz penteado de cabelo. Foi isso que eu falei, no sentido da... Agora eu estou trabalhando com estatística. Né? Estou trabalhando com estatística. Que as mulheres estão numa condição de vulnerabilidade infinitamente maior, né? Sim. E muitas vezes esses pais somem, né? Porque assim, a gente não tem como arrancar uma barriga, dizer não quero, tchau. É a gente que gere, a gente que pare, né? Pois é, desde a geração até todas as transformações de corpo, até as noites perdidas, com muito mais intensidade. Isso é biológico, eu não estou discutindo isso. Né? Nós, biologicamente, evoluímos, né, com essa proposta. Mas a gente já tinha antes da pandemia, né? Quantos casos de negligência, né? Quantas vezes a gente ouvia o cara dizer, eu estou desempregado, não posso ajudar. Sim, e se a mãe também tiver? A mãe tem que se virar e o pai não? Exatamente. Né? Exatamente. Como que funciona? Eu falo assim, eu sempre questiono, vem cá, ele está comendo? Pois é. Ele está sobrevivendo? Pai que é pai, mãe que é mãe, se vira. Dá faz o que pode, se vira, dá 200, dá 300 reais. E tá presente, no mesmo nível dele. Se ele também tá comendo, se ele também tá comendo, entendeu? Como dizer assim, o pai e a mãe tira da boca para dar para o filho. Exatamente. Ou até nem come, né? Pois então, é. assim, quantas vezes a gente até vê nem isso, come, né? Então, realmente, tem esse tipo de coisa e a gente tem que, Cassinha, sempre pensar que a gente tem que exercer nosso papel de pai e mãe. E essa pandemia somatizou muito, muito as relações pai e filho, relações marido e mulher, né? Você soube, eu postei até esses dias, né, no meu Instagram, que o termo divórcio online gratuito, o povo aumentou 9.900% a busca no Google. E como fazer um divórcio aumentou 82% no Google. Imagine. Entendeu? Uma realidade assustadora. Então, a cidade mesmo de... desculpa a tradução aqui, Wuhan, né? Onde começou tudo, lá na China, né? Bateu recorde de divórcio em março. Recorde histórico. Porque foi quando acabou o confinamento. Primeiro, né? Então, assim, todas as relações que já estavam, né, destruídas, já estavam por um fio, imagine colocar esses dois seres humanos debaixo do mesmo teto. Quantas coisas, várias coisas aumentaram nesse sentido de relações familiares, né?
o divórcio, a violência contra a mulher, A a violência violência. contra a criança, a violência contra o idoso, todos os índices de violência doméstica, de uma forma geral, eles deram um salto assustador, né? Sim, Por conta desse... Né? Eu trabalho numa comunidade que você conhece, que é a Estrela da sim, Manhã, e sim, eu já me vi dentro de treinamento para mulheres lá, onde simplesmente mulheres foram tiradas de dentro da sala de treinamento. Tá fazendo o que aqui? Saiam, bora para casa. Só foram é arrancadas de mesmo? dentro da sala por conta do parceiro entender que elas não tinham que se qualificar e nem avançar em relação a isso. Aí você imagina isso agora, né? Uhum. Onde essas mulheres não têm nenhum tipo de condição de fugir, sair Não, desse não tem contexto. fuga, não tem Não fuga, não tem, tem rota de fuga. elas estão na rota da violência, de forma explícita. Eles Né? estão em rota de colisão com violência total. Total, total. E a gente sabe que tudo que daria suporte está na sobrecarga, né? A justiça está na sobrecarga, os órgãos fiscalizadores estão na sobrecarga agora com esse momento de pandemia. Né? Então, é possível, é preciso que os que conseguem ainda manter o diálogo, né? Se esforcem para isso, né? Olhem para uma realidade e tentem buscar um consenso para essa criança, um consenso para essa família. Eu também tenho escutado notícias boas nas relações familiares em relação à pandemia, e eu tento sempre focar nisso, porque eu acho que isso é possível. Coisas do tipo, foi bom porque a gente deu trégua para muita coisa e agora a gente decidiu Está dar mais uma repensando. chance, repensando a relação, né? Então, e as crianças, né? E eu acho que, como você disse, as crianças elas são mais sensíveis nisso, nesse ponto, e elas, em muitos casos, elas acabam colaborando com essa reaproximação dos pais, né? Sim. Então, assim, a gente vai ter todo tipo de cenário, a gente vai ter todo tipo de coisa acontecendo, mas muitas dessas injustiças ou muitas desses problemas ligados às obrigações e direitos, eles já eram muito fortes antes da pandemia e que se agravaram agora, né? E também tenho escutado muita gente dizer assim, mas ele continua trabalhando normal, recebendo e está se aproveitando da pandemia para justificar ou pedir essa redução, né? Então, isso eu Tem de sempre tudo, falo. isso é o ser humano. Inclusive, o ser humano está sendo colocado à prova, o ser humano está sendo testado, né? A gente tem que observar todas essas questões de forma mesmo muito pontual, porque assim, ele não vai melhorar nem vai piorar ninguém, mas é um momento que todos nós temos nossas falhas, nossas fraquezas, de tentarmos nos entender melhor. Né? Eu acho Nos que a entender pandemia melhor. vai ser uma oportunidade de melhoria enquanto ser humano para quem quiser. Para quem quiser. Para quem quiser aproveitar, entende? Porque quando a gente fala em mudança e melhoria interna de postura, seja pai, mãe, seja um tutor, seja porque às vezes tem crianças que não moram com os pais, né? Quando a gente fala de melhoria de ambiente, de nossas vidas, a gente se pergunta assim, o que é que está em nossa volta? Esse ambiente vai me ajudar ou vai atrapalhar? E aí, o que a pandemia está fazendo com o ambiente? Está tornando as pessoas mais atentas às pessoas, está tornando as pessoas um pouco mais solidárias, estão tornando as pessoas mais caridosas, né? Então, este cenário faz com que você, se tentar fraquejar e fugir, tenha mais... Aí você vai olhar para o lado, vai ver uma pessoa fazendo uma coisa bacana, você vai se impactar. Na verdade... Aí você vai olhar para o outro e vai dizer, poxa, eu não vou pisar, não vou sair da linha, porque tem mais gente em minha volta. Ou seja, mas se você quiser pisar, simplesmente chutar a bola para fora, você vai chutar a bola para fora. Então, eu digo assim, eu sempre falo, vai ficar melhor enquanto ser humano, quem tiver a hombridade ou quem tiver a inteligência de aproveitar esse momento. Exatamente. Aproveitem. Se você estava querendo fazer alguma mudança significativa de personalidade, de caráter, de valor, esse é o momento. Né? Porque assim, inclusive eu não desejo outro momento desse, outra oportunidade dessa. Né? Então, que as pessoas saibam aproveitar esse momento de se tornarem melhores, né? de melhorarem as relações com seus filhos,
com as suas famílias, de serem um pouco mais ponderados, de entender, poxa, eu sou médico, eu sou enfermeiro, eu sou enfermeira, meu filho está mais exposto comigo, como é que eu posso negociar com o pai? Como é que eu posso pedir ajuda? O próprio pai, poxa, minha esposa é enfermeira, a mãe do meu filho é enfermeira, como é que eu posso ajudar essa pessoa? Assim, não espera só o pedido vir, né? Eu acho que vai ter que ter movimento bilateral aí para a coisa acontecer de forma mais harmônica. Sim. Minha amiga, uma outra pergunta que fizeram, você já respondeu, que é: minha renda diminuiu por conta da pandemia. Posso deixar de pagar a pensão alimentícia? Né? Você respondeu. Não de forma imediata. Você tem que se mover, né? Ou de forma de um acordo, ou entrando com pedido de revisão de pensão, para que você tenha uma decisão favorável a você. Senão você continua, infelizmente, devedor, né? Acho que todo mundo que... Eu até brinco assim com o pessoal, com meus clientes, eu falei, olha, quando você passa a ser pais separados e entra neste mundo de obrigações, de pensão alimentícia, de guarda, você tem que entender sobre o assunto. Não vem aqui eu até brinco para você, não vem aqui me dizer que você não sabe que você pode pagar, parar de pagar simplesmente a pensão alimentícia. Lê um pouquinho, o Google tá aí, né? Procura saber. A pessoa deixa de ser cônjuge, não pai. Né? Não, ou deixa de ser cônjuge, não mãe. Né? Então, assim, função eterna. Isso é só a sua obrigação. Então, assim, você tem que entender como funciona esse mecanismo para não se prejudicar lá na frente, né? Então, se pelo menos você conseguir fazer isso de forma consensual, é o melhor dos caminhos, sabe? Porque evita, até você pode lidar só com um advogado, por exemplo, né? Você faz um acordo, o advogado peticiona lá no processo e vamos esperar, né? Para ver daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, para ver como as coisas acontecem e mudam, né? Eu vou falar, muita coisa você já falou da próxima pergunta, mas eu vou fazê-la porque está aqui, algumas pessoas perguntaram de forma mais específica, e se você tiver alguma coisa para acrescentar, a gente vai discutir. É possível fazer um acordo para diminuir a pensão alimentícia? Você já respondeu, né? Sim. E caso esse acordo não seja possível, eu posso requerer a revisão da pensão? É isso. Você vai tentar um acordo. Sempre, gente. Eu acho que é minha ladainha para quem me conhece. Gente, acordo, acordo, acordo. Sabe? Às vezes eu lido com o cliente dependendo por meses, mas a gente chega num acordo. Vamos tentar um acordo, tá? Não conseguiu fazer esse acordo, né? Você está vendo o dia de pagar a pensão, todo dia 5, todo dia 10. Chegou aquele dia, passou-se 1 mês, eu não consegui pagar. Tentei um acordo, vai chegando um segundo mês, eu não vou conseguir pagar. Você tem que entrar com um pedido de revisão de pensão, que se chama revisional de alimentos, né? A gente fala de forma leiga, mas assim, é revisional de alimentos. Procura um advogado, procura a Defensoria Pública, se for o caso, que está muito difícil hoje, né? A Defensoria Pública hoje não está atendendo, né? Mas, enfim, teoricamente, a Defensoria Pública, né? Mas você tem que entrar com esse pedido de revisão. E aí, o que acontece? O juiz vai analisar a situação sua atual e vai tentar ajustar a sua renda, né? Inclusive, tem alguns, eu tenho assim, como eu falo, Cássia, eu acho que talvez minha postura, Deus me abençoa, que me manda gente do bem, sabe? Pais e mães de verdade. Eu tenho clientes homens, né? Que ficaram sem renda, vendeu um carro para pagar, passou 1 ano para não tirar o filho daquela escola que achava que era conveniente, que era boa para o filho. Importante. Vendeu um carro. Manteve por 2 anos. Por 2 anos, aquele valor, sabe? Gastando toda a sua renda, o seu carro. Suas reservas. Essas suas reservas, mas para honrar. Agora, chegou o dia que não conseguiu honrar, você vai ter que procurar justiça. Sabe por quê? 1 mês de pensão alimentícia que você não pague, você pode ser preso. Se você for executado. Tá? Passados 1 mês da pensão alimentícia, que está lá
na sentença ou no acordo não pago, pode ensejar a prisão, que é a única prisão civil que nós temos. E é uma prisão que funciona, viu? Você só sai ou pagando ou dando 60 dias, que é o prazo máximo da prisão alimentícia. Né? Que hoje em dia não se prende. Tem gente até brinca, vou passar 60 dias lá, depois saio da prisão. Você quer passar 60 dias na prisão? Você sabe o que é isso? Né? Então, em vez de se arriscar a uma situação dessa, né, você entre com a revisão de pensão. Né? Entre com a revisional de pensão. Só um dado, tá? Não é estimulando, né, obviamente, a ninguém pagar, mas o STJ decidiu que neste período de pandemia não vai haver prisão por dívida alimentícia, por dívida alimentar, tá? Porque, inclusive, eles chegaram a soltar diversos presos, né, do sistema carcerário que tem menor potencial ofensivo, né, para poder evitar o contágio do Covid, o alastramento do Covid. Né? Então, eles não estão prendendo, mas não se engane. No dia seguinte que acabar esta quarentena e você estiver devendo, eu inclusive tenho sempre mostrado julgados o tempo todo aqui nas minhas redes sociais, que tem juiz que já decretou a prisão esperando no dia seguinte de ser decretado o fim da quarentena, né? Então, vamos agir de forma correta, vamos fazer de forma certa, tá? Você é cumpridor dos seus deveres, não está conseguindo pagar, procura fazer um acordo. Não conseguiu fazer um acordo, entra com a revisional de pensão, mostrando a sua boa-fé, mostrando a sua condição para o juiz, né? No Poder Judiciário. E assim, ó, eu faço um outro convite, Anelma. São dois convites, né? Um convite ou pelo amor ou pela dor. Ou pelo amor, pela dor. O ser humano ele tem essas duas formas de avançar, às vezes, de tomar uma decisão ou de aprender alguma coisa, né? Uhum. E aí eu faço o convite. Se você não entendeu que se você não contribui com a sobrevivência de um ser que você botou no mundo, que você é corresponsável, né? Que você ajudou a gerar, e que isso pode te levar a uma condição de perder a sua própria liberdade, quando isso já está documentado e legalizado, né? Você tem a pergunta que você pode se fazer o que eu faria por mim mesmo se eu estivesse passando fome? O que eu faria por mim mesmo se eu pudesse... O que é que eu faço por mim mesmo quando eu preciso botar comida no meu prato? O que é que eu faço quando eu... E aí você tem que lembrar que são dois pratos. Quando eu preciso pagar a minha conta de luz para não ser cortada, por exemplo. Para eu não ficar sem luz, para eu não ir para o olho da rua, né? Este pensamento ele só precisa ser extensivo ao ser que você gerou. Né? Mas eu não tenho, meu salário reduziu, ok. E como é que funciona a sua lista de prioridade? É o que você come, é o que você veste, e aí se sobrar você vai alimentar o ser que você gerou? Né? Como é que funciona essa prioridade na cabeça? Porque são papéis, e assim, eu sei que é difícil numa live dessa você chamar as pessoas com uma responsabilidade, com uma tomada de consciência, né? Parece, como ela é ingênua. Não é ingênua, na verdade isso é coisa mais... Não, isso é a coisa mais... Esse é um caminho que vai fazer bem para você enquanto ser humano, porque os entraves da sua vida não são à toa. E eu não estou falando de magia negra nem nada disso, eu estou falando de sistema. Porque isso é psicologia sistêmica, isso é sistêmico. Você inconscientemente vai ter travamentos na sua vida por conta de coisas que você não cumpre dentro dos seus papéis. Né? Isso aí é psicologia sistêmica, isso vai mostrar para você que o papel que você assumiu de pai e de mãe, ele precisa ser respeitado e mantido dentro do que você é capaz, né? E aí o que se entende? Poxa, se eu como ovo, e hoje eu só posso dar ovo à minha filha vai comer ovo comigo. Vai comer ovo, exatamente. Né? Mas ou eu de repente ela come a maior parte do ovo e eu como a minha... Quantas vezes eu já abri mão de coisas, né? E é claro que eu tô falando de níveis diferentes, de condições e exemplos diferentes, mas eu tô falando assim, ó, o pensamento, o raciocínio é o mesmo. É o mesmo para uma mãe rica, para uma mãe pobre, para uma mãe média, classe média. É assim, quantas vezes a gente vai, quem tem mãe, quem tem filho vai dizer assim, poxa, eu vou na rua hoje comprar uma calça para mim.
roda uma rua inteira e volta com a coisa pro filho. Aí quando bate um olho numa coisa pro filho, fala, mas eu lembrei dele, eu não tô precisando, não. É ele a prioridade, né? É assim que funciona. Quantas vezes eu já fiz isso na minha vida? Sair coisa pra ele, e bota uma coisa com o filho. Para fazer uma coisa para mim, né? Escola, né? Quantos anos eu protelei uma graduação que eu queria fazer para manter minha filha numa escola melhor, para manter minha filha num curso de inglês que eu achava que era importante. Meu curso de inglês, eu esperei a minha filha formar para fazer o meu. Olha que coisa, né? E eu sou provedora dela, né? Eu sou 100% provedora dela, você sabe disso. Você disse. Né? E eu dizia, como que eu ia abrindo mão, né? Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Porque mulheres, e aí a gente tem um cenário de mulheres, independente do poder da aquisição, do poder financeiro, da capacidade financeira das mulheres, as mulheres elas tendem a se achar mulheres maravilhas mesmo, e às vezes elas cansam de acionar um pai, ou os homens cansam de acionar uma mulher que não quer seus papéis, e vice-versa, né? Sim. E eu vejo muitos homens, às vezes, tomando a guarda dos filhos para si, porque eles cansam de mulheres que não conseguem ser mães. E eu vejo muito mais mulheres assumindo 100% da responsabilidade de cuidar e de manter esse filho, porque cansam, ficam exaustas de pedir, de mostrar e de pedir essa tomada de consciência, né? Sim. Então, assim, eu sei que está cada dia mais difícil essa legalização, por conta do que você falou, a Defensoria Pública está difícil, mas eu queria deixar uma informação, um recado, talvez, para as mulheres. Não é um direito seu, é um direito do seu filho. Não, exatamente. Né? Então, não fiquem achando, eu vou ferrar com o pai do meu filho, eu vou pedir, ele vai ter que dar. Não, lembre o seguinte, é um direito deste indivíduo que foi gerado por vocês dois, que são corresponsáveis por essa geração, sim, né? Manter um mínimo de dignidade e qualidade de vida para essa criança, ou para essas crianças. Então, quando você aciona, ou quando você vai buscar isso, lembre que você não está... buscando por você está buscando por ele. E o mesmo recado eu dou ao pai, né? Cássia, é exatamente isso. A gente está falando aqui e a gente pode falar para qualquer tipo de público. O raciocínio... Ai, meu copinho de Mulher Maravilha, né, Cássia? Essa sou eu, né, filha? Claro, né? Olha ela lá atrás, ó. Ela lá atrás. E tem ela lá em cima também, ó. Nossa. Tem várias que eu ganhei de presente. Por me dar de presente, eu amo. Não, vai começar daqui a pouco, sua casa vai ser da Mulher Maravilha, né, querida? Enfim, então, assim, o raciocínio do que é ser pai ou do que é ser mãe é o mesmo, independente da classe social, independente do ambiente que você vive, tá? Eu lido com todo tipo de público, né? Eu tenho, claro, obviamente, um tipo de público mais específico no meu escritório, mas o meu contato por diversos meios, enfim, por aqui, pelas redes sociais, enfim, por algumas outras situações que eu participo, eu tenho contato com muito tipo de público, tá? Então, assim, o direito é da criança, tá? Então, assim, você realmente é cansativo, você chega a um ponto que você diz assim, olha, eu não quero mais lidar com isso, mas a obrigação de pai e mãe não deve jamais deixar de existir. Tá? Então, assim, eu sei que tem muitas mães falando, eu não vou mais brigar por isso, eu não vou mais entrar com ação de pensão alimentícia. Cansei. Eu, por exemplo, deixa eu falar, eu tenho clientes que não precisam da pensão alimentícia, que outra parte pague. Mas eu já conversei com clientes e me disse assim, Anelma, eu não preciso, mas eu não vou deixar isso. É direito da minha filha. Sabe o que eu vou fazer? Esse dinheiro é dela, né? Eu vou fazer uma poupança para ela. Vou guardar este dinheiro para ela, porque ele tem que arcar com as consequências de ser pai. E uma das consequências é o custo financeiro. Claro. Por que eu tenho que bancar tudo sozinha? Eu sei que eu posso bancar hoje. Nós somos todos mulheres maravilhas, né? Eu estudei, eu tenho um excelente trabalho, tenho como bancar minha filha, tá? E eu falo também para as pessoas que também não é o mesmo caso, né? Que tem realmente a necessidade, mas também por pura desânimo de tantos e tantos batalhas e brigas, e se diz, não quero, inclusive não lutam também nem para que o pai veja, ou vice-versa, veja o seu filho,
né? Nesse caso, inclusive, Cássia, até entrando nesse outro ponto das visitações, como dizer assim, a gente não obriga a amar, né? Você não obriga ninguém a amar o outro. Mas cuidar, nem que seja da parte material, é obrigação dos pais. Nem que seja, já que você não quer dar amor, já que você não quer dar o seu tempo, o seu carinho, você, pelo menos, cuide da parte do material, da despesa do seu filho. Da né? sobrevivência, da sobrevivência física dessa pessoa. Desse né? ser que você ajudou a gerar. Deixa eu te falar, tem um dado, inclusive, que muita gente desconhece, né? Nós somos tão responsáveis por nossos filhos, pelo sustento, pela manutenção, que o fato de você ter um novo filho não é causa nem fundamento para reduzir a pensão alimentícia. Você sabia disso? Eu recebo direto esse questionamento, enfim, até pessoas no meu escritório, assim, mas doutora, eu agora não tenho mais condição. Eu tenho uma outra relação, eu tive mais um filho. Mas aí, o que acontece? Você já sabia que você já tinha aquele filho. Você já sabia das obrigações financeiras para aquele filho. Se você tivesse, vamos supor, você tem um filho, tá? Né? No seu casamento. Você tem um filho. E aí você vai se planejar para ter um segundo filho. O que é que você faz? Você vai pensar, olha, eu vou ter um segundo filho, eu vou ter um segundo plano de saúde, eu vou ter um custo, eu vou ter que providenciar um ajuste de renda. Eu vou ter que ter um plano de saúde, eu vou ter que alimentar esse filho, eu vou ter que vestir esse filho, né? As despesas aqui, sei lá, eu vou ter que contratar alguém para me ajudar. O raciocínio é o mesmo, né? Então, assim, eu tenho visto muita gente, por exemplo, entrar no Poder Judiciário pedindo redução de pensão porque a sua despesa aumentou em virtude de um novo filho. Filho é uma bênção, mas se prepare para ter esse filho. Porque o filho lá, o primeiro... Ele não vai deixar, ele não vai comer menos quando ele não vai nascer, deixar de existir, né? As despesas não vão deixar de existir. Tá? Exatamente. Então, assim, filho é para sempre. Filho, nossa obrigação tem que ser pensada de que forma, como é que eu vou ajustar, como está falando aqui, a minha vida. Eu vou ter que agora ter 2 ovos, que eu vou ter que dar para o filho 1, para o filho 2, 3 ovos para dar para o filho 1, para o filho 2, para o filho 3. Né? Como que eu vou claro fazer que existem isso? situações excepcionais. Claro, pandemia, perdi minha renda. Mas isso é uma situação excepcional. Eu vou Mas lá... sabe o que eu percebo, Anelma? É que quando você tem situações excepcionais, mas você já fazia tudo muito certo, as partes, é muito mais fácil chegar no acordo. Porque, normalmente. Assim, normalmente são pessoas corretas. São pessoas corretas. Pois é, a pessoa foi correta a vida inteira. Aí você vai procurar. Isso é em todas as áreas, isso não precisa credibilidade. Né? Sim, sim. Em todas as áreas, você sempre foi um bom pai, cumpriu com todas as suas obrigações. Você tem um histórico, né, totalmente favorável. De né? idoneidade, de que você é correto. Aí você entra no contexto que é mundial, todo mundo está vendo, não é você que está inventando. E você vai apontar, você vai apresentar pontos de negociação. Gente, a possibilidade daquilo fluir num acordo, né? Só se a outra parte for muito intransigente, que também pode acontecer. Que também existe, né? viu? Que também existe, eu sei que também existe, mas eu tô falando assim, tá bom, aí chegou na outra parte super intransigente, vai parar no juiz, o próprio juiz, ou a própria base legal, quando olhar o seu histórico e perceber que você tem um histórico limpo ou adequado, sim. Você está em condição de e o próprio fato de você procurar, foi aquilo que eu falei no início, de você procurar o judiciário logo, imediatamente, não é uma forma de se livrar, é uma forma de mostrar que eu quero cumprir minha obrigação, mas não estou conseguindo. Entendeu? Não estou conseguindo. Então, assim, você tem toda a credibilidade. Agora, infelizmente, tem casamentos que acabam, ou relações que acabam, e que as partes não se conversam. Apesar de serem bons pais, enfim. Por isso que eu e aí você tem que... A gente tem mais 5 minutos, viu Anelma? Ele sinaliza aqui. Tem uma pergunta aqui. Doutora, a pensão pode ser mantida caso a necessidade continue e o filho tenha 24 anos?
Poderá haver um acordo ou a pensão é totalmente cortada? Ó, primeiro que hoje em dia existe a pensão pós 18 anos, né? Que é a obrigação, né? Se aquela pessoa realmente demonstrar necessidade. Qual é a necessidade? Normalmente é estudo, né? Mas existe também necessidade de saúde, né? Eu já peguei algumas situações em que existe um problema de saúde em que a pessoa não consegue ainda se manter e por isso talvez atrasou também uma conclusão de uma formação, né? Então, assim, existe, foi até bom sua pergunta, porque existe uma tendência a se achar que é 24 anos, né? É como se fosse assim, como existe uma tendência dos 20% do salário. Na verdade, não é uma regra, tá? Você, por exemplo, você está estudando um curso, por exemplo, de medicina, dura 6 anos. Eu posso estar me formando aos 25, aos 26 anos. Eu demorei um pouquinho para entrar na faculdade, porque eu tive uma situação, eu estudei, fiz cursinho também. Agora, o que não pode é você sustentar pessoas que não estão com reais necessidades. Por isso, inclusive, que toda exoneração, aí já é a parte contrária, já é o pedido de exoneração de pensão. Você tem que fazer isso com um processo judicial. Da mesma forma que você, para reduzir a pensão, você tem que entrar com um processo. Você não pode simplesmente decidir parar de pagar. Não existe isso, não existe isso. Tem muita gente que entende que fez 18, não está estudando, vou deixar de pagar. Fez 24, que é um marco que se estabeleceu na cabeça das pessoas, né? Como a colega perguntou aqui, vou deixar de pagar. Não, você tem que entrar com um processo de exoneração de pensão, né? Ou seja, deixar de pagar a pensão e demonstrar que aquela pessoa tem condição de se manter. Não tem mais necessidade. Porque também tem o seguinte, tem muita gente também que acha que pode virar eterno estudante, né? Não, vou fazer um curso, aí parei o curso, desisti. Vou fazer outro curso, parei, desisti. Então, por isso que eu sempre falo, é caso a caso, né? Às vezes ele está no último semestre na faculdade, um penúltimo semestre, você não vai conseguir deixar de pagar, de pagar aquela pensão naquele momento, né? Então, hoje assim, se adapta ao long life learning, que as pessoas não param de estudar nunca, né? Vem uma faculdade, depois vem uma pós, depois vem um doutorado, depois vem um mestrado, mestrado, depois um doutorado. A regra é que existe a média, assim, uma faculdade. Pronto. E num período regulamentar. Não é aquela pessoa que tranca, que vai ficar 2 anos de mochilão pelo mundo, né? E aí quer que o pai ou a mãe banque esse estilo de vida. E aí, bem lembrado, é um estilo de vida. Aí você vai ter que ter... Aí você banca seu estilo de vida. Agora, sim, você terminou o 2º grau, com 17, 18, 19, porque às vezes tem situações específicas. Estudei um ano, entrei na faculdade, passei 5 anos na faculdade, 4 anos, 6 anos, como tem alguns cursos que são 6 anos. Enfim, você tem que demonstrar toda a trajetória, todo o caminho, né, para chegar e dizer, olha, agora ele pode sim e deve andar com as próprias pernas. Entendeu? Minha amiga, temos 1 minuto para finalizar. 1 minuto. Cássia, adorei, viu? Muito bom. Eu também gostei muito. Gente, tem algumas perguntas que a gente não vai conseguir. Eu vou pedir que vocês entrem ou no meu direct ou no direct de Anelma. Né? Pode mandar mensagem que eu sempre respondo. Manda mensagem, ela é uma pessoa extremamente acessível. Né? E aí eu não vou conseguir, infelizmente. Tem a de Márcia, tem a de Luísa, tem 2 perguntas aqui bastante interessantes, mas o Instagram vai derrubar a gente em 1 minuto. Né? E, minha amiga, muito obrigada. Foi uma experiência incrível. Você sabe o quanto que esse é um tema delicado para mim, pessoalmente. É um tema que eu apoio as mulheres lá do projeto e outras pessoas. Eu convivo também com os 2 lados, tá? Homens que são incríveis pais. E mulheres que são mães que deixam a desejar e vice-versa. Eu não costumo generalizar isso. Eu tenho